Fala, meu povo. Agora vou fazer um vídeo para vocês falando como surgiu a Bíblia Sagrada. Este livro aqui, o livro mais lido no mundo. E a Bíblia Sagrada, na verdade, o livro de Gênesis, de Êxodo, são livros. Então, o total, desde o Antigo Testamento até o Novo, a Bíblia Sagrada tem, somando tudo, 66 livros. A Bíblia Sagrada foi escrita por homens igual a nós, certo? E o tempo que demorou para a Bíblia Sagrada ser escrita, que não é um livro comum, demorou 1600 anos. Não é um livro qualquer, a Bíblia, porque é Deus se comunicando com o homem, certo? Por que Deus não escreveu Ele mesmo a Bíblia? Porque ia ser bem difícil nós, seres humanos, entender a linguagem celestial. E o que Deus fez? O Espírito Santo incentivou, inspirou o homem a escrever os livros sagrados, a Bíblia, certo? Porque nenhuma escritura vem do homem, vem de Deus, através do Espírito Santo, que inspirou o ser humano a escrever esse livro sagrado, que é a Bíblia. E uma coisa bem interessante que a gente já encontra aqui em Gênesis, que fala bem assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas, Não tinha nada na terra, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o planeta Terra só tinha água. E o Espírito que está falando aqui é o Espírito Santo. Ele andava no meio das águas. Olha só que coisa interessante isso. E aqui em Gênesis já fala da divindade de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Olha só isso, em Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha só que interessante. Deus está falando aqui no plural. Façamos o homem. Olha só, não está falando eu vou fazer o homem. Fala aqui: façamos o homem à nossa imagem. Aqui quem participou? Jesus Cristo, Espírito Santo e o Deus, o Pai. Aqui está falando da divindade. Mas peraí, Vitor, você está falando que existe 3 deuses? Não. O Deus Pai, o Deus Jesus Cristo e o Espírito Santo são um só. São os 3 que participaram da criação dos céus e a terra. Quando Deus criou Adão e Eva, Jesus descia ao jardim do Éden para ver como que estava Adão e Eva, Até quando eles comeram do fruto proibido, quando pecaram, Jesus foi conversar com Adão. Adão se escondeu e Eva também, porque ele estava envergonhado e estava com medo. Então Jesus se comunicava muito com Adão e Eva, até que o pecado entrou e Deus não ficou
descendo para se comunicar. Ele se comunicava através da voz com os seres humanos. É muito interessante isso. Então aqui em Gênesis já fala da divindade de Deus, de Deus o Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. Os três são um só Deus, entende? Mas aí, meu amigo e minha amiga, você tem que ler a Bíblia. Se você quer entender isso, quer entender esse livro aqui, e pedir para Espírito Santo guiar. Espírito Santo, me dê sabedoria. Só o Espírito Santo pode te dar um entendimento da palavra, não você, certo? Então a Bíblia é composta por 66 livros e demorou 1600 anos para ser escrita, porque é um livro divino, certo? Olha só que interessante também. Muita gente fala assim: ah, mas o que vale mais agora é só o Novo Testamento, o Antigo Testamento não serve para mais nada. Como assim? Olha só que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Timóteo. 2 Timóteo 3:16, versículo 16, fala assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Paulo fala aqui, como assim? Toda a escritura, todo livro é inspirado por Deus. Entende? Então não é só você falar, não preciso mais ler o Antigo Testamento não, é só o Novo, porque Jesus morreu na cruz e o Antigo ficou para trás. Não. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, se você quer começar a estudar a Bíblia, já começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E mais uma coisa interessante também. No Antigo Testamento são 39 livros e no Novo Testamento são 27 livros. Então, são divididos, né, esses livros. Claro que no Antigo Testamento fala mais dos patriarcas e no Novo Testamento fala de Jesus vindo aqui na terra, que ele tinha um plano de salvação para morrer na cruz, para passar a mensagem, e também dos apóstolos e do Apocalipse, que o João escreveu, a revelação, e do finais dos tempos, que nós estamos vivendo nos finais dos tempos já. Então a Bíblia é um livro completo, porque você como governar um país. A Bíblia ensina a você a como administrar o seu dinheiro. A Bíblia já ensina sobre o sexo. A Bíblia fala sobre casamento. A Bíblia fala sobre educação. Então é um livro completo. A Bíblia ensina tudo. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, leia a Bíblia, que esse daqui é um livro mesmo, certo? Isso é um livro que ensina através do Espírito Santo. E tem outra passagem também, olha que interessante, que o apóstolo Pedro fala. Vamos lá. Não, é 2 Pedro. 2 Pedro 1:20. Isto que nenhuma profecia da Escritura provém de particular ou elucidação. O que o apóstolo Pedro está falando aqui? Que nenhuma parte da Bíblia, da Escritura, vem da parte do ser humano, e sim da parte do Espírito Santo, que ele fala aqui no versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Viu? O apóstolo Pedro fala aqui que o homem escreveu a Escritura através do Espírito Santo, não através da vontade
dele, certo? Então, é isso que o apóstolo Pedro fala. E mais uma coisa, este aqui, ele é um livro espetacular. A Bíblia, como eu falei, fala de educação, fala de finanças, fala de casamento, mas tem uma parte também da Bíblia que Deus mandou Moisés, né? Na verdade, Deus escreve em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Isso mesmo. Deus escreve lá para Moisés os 10 mandamentos, né? Que os primeiros 6 mandamentos falam do amor de Deus para com nós, e os outros 4 falam do amor ao próximo, né? A gente tem que amar o próximo, não pode cobiçar a mulher do próximo, não pode mentir, não pode matar, e não pode também furtar, não pode roubar, né? E não dizer também falso testemunho, né? Porque isso daí você não tá amando o próximo, certo? E para amar a Deus, você tem que adorar só a Deus, não pode adorar outros deuses, né? Não tomar o nome de Deus em vão, que ele fala aqui. Então você tem que ler isso também para você entender, né? A parte dos 10 mandamentos, a parte da escritura. Aqui em Êxodo fala, né? Em Êxodo 34, capítulo 34, versículo 1, já começa assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nela as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Né? Deus está falando aqui para Moisés pegar as tábuas, né, para escrever novamente os 10 mandamentos, porque as outras tábuas que Deus tinha escrevido, Moisés quebrou em cima de uma imagem, né, de um bode ou um cabrito, né, que o povo de Israel estava adorando, e Moisés ficou muito furioso com isso e tacou e quebrou as pedras, né? E quebrou aquele Deus também, né? Que naquela época que o povo estava adorando, que o povo de Israel, algum povo de Israel ali estava adorando, e Moisés ficou muito furioso. Aí Deus pediu para Moisés 2 pedras de novo para escrever novamente os 10 mandamentos, né? E aí tem a Torá, né? Que é os livros que os judeus mais lê, né? A Torá, que é de Gênesis até Deuteronômio, né? Porque tem judeus que não acreditam que Jesus Cristo foi o Messias, que eles ainda estão esperando o Messias, né? Uma boa parte ali dos judeus não acredita que Jesus Cristo foi o Messias, então eles estão ainda aguardando a vinda do Messias, mas na verdade o Messias já veio, né? E já fez a sua tarefa aqui, certo? Então a Bíblia, gente, é um livro muito complexo, porque você tem que tomar cuidado com certo texto. Se você não pedir orientação ou pesquisar também, você não vai entender nada. Então tem que pedir orientação para o Espírito Santo para entender esse livro, porque é um livro muito complexo. Então a Bíblia fala de diversos personagens, como Adão e Eva, né, que são os primeiros personagens. E aí vem Noé, vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, José, né? Aí depois Moisés, né, com todo o povo lá de Israel sofrendo. Josué, né, que teve que guerrear para ganhar os territórios. E fala também do Saul, né, que se perdeu por inveja de Davi. Fala de Davi, né, aquela história de Davi e Golias que todo mundo sabe. Fala do rei Salomão, fala de Sansão,
Então, o Antigo Testamento fala de vários personagens, de Jó, entre outros profetas, né? E o final do Antigo Testamento termina em Malaquias, né? E aí depois se inicia um Novo Testamento que começa em Mateus. E o Novo Testamento fala, né, de nascimento de Jesus, né? Porque lá no Antigo Testamento já falava que o Messias ia vir para cumprir a tarefa que era para salvar a humanidade da morte eterna, né? Então fala da história de Jesus, de todo o seu ministério, da sua morte, né? Que Jesus ele morreu com 30 ou 33 anos, né? Então demorou tempo, ele teve que preparar, né, os discípulos, pregar o evangelho para cumprir, né, a sua tarefa aqui no planeta Terra, né, para depois ele ressuscitar e subir aos céus, ok? E aí depois Jesus fala que enviar o Espírito Santo para os discípulos, pregar o evangelho para o mundo todo até ele voltar novamente com poder e glória. Claro que Jesus não voltou ainda, porque o evangelho não foi pregado a toda nação ainda. É claro que estamos vivendo sim no finais dos tempos, né? E a Bíblia fala também do ministério dos discípulos pregando o evangelho. Uns teve mortes cruéis porque pregavam o evangelho, e os reis e as outras pessoas não aceitavam. Tem pessoas que aceitaram sim o evangelho. Fala também do livro de Apocalipse, que é um livro de revelação que ia acontecer futuramente, né? Que ia até se repetir umas coisas que aconteceu lá no Antigo Testamento, né? Que o livro de Apocalipse é um livro de profecias, né? Claro que tem umas partes que é literal e as outras partes é simbólico, né? Simbólico. Como o livro de Daniel também, lá no Antigo Testamento, que é um livro de profecia também, que fala até da existência da Europa, certo? Então, a Bíblia é um livro extraordinário, gente. Se você tiver um tempinho, separa um tempinho para você ler. Não estou falando aqui para você seguir uma religião. Pega a Bíblia e lê, que a Bíblia educa, a Bíblia ensina você a uma pessoa sábia, ensina você a administrar o seu dinheiro. A Bíblia, ela abre a sua mente, certo? Ah, mas eu sou uma pessoa que não merece ler a Bíblia. Não, você merece sim. Que isso? Todos nós somos pecadores. Eu não estou seguindo nenhuma religião, mas eu estou lendo a Bíblia. Então, leia a Bíblia. Não deixe para outro tempo, porque esse livro aqui fala de todos os eventos, fala da existência da Europa, tem cânticos na Bíblia, tem poemas, tem vários assuntos, nossa, belíssimo, que vai deixar a sua mente rica de sabedoria, certo? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que foi feito com muita dedicação, falando sobre o surgimento da Bíblia Sagrada.